Então, boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar nosso estudo. Então, nós vamos pedir para a Malvina começar a leitura do Evangelho, e depois do Evangelho, Malvina, você faz a oração para nós, tá bom? Tá bom, faço. Então, tá. É carregar a sua cruz, né? Isso. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos, então, fazer a nossa leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Deixa eu me arrumar aqui para ficar direito. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, do que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Marcos 8:34, capítulo 12, versículo 25 e 26. Ah, não. Marcos, capítulo 8, 34 e 36. Lucas, capítulo 9 a 23, versículo 23 e 25. Mateus 10, 38 e 39. João 12, capítulo 12, 25 e 26. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Você quer que lê todo, Márcia? Lê tudo. Tá bom, então. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação, de que deram a prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então, o que isso significa, né? Que as incompreensões que o discípulo, o servo, né, de Jesus, encontrará, independentemente do tempo em que ele esteja exercendo ali seu ministério, né, do tempo que eu digo, em que época da humanidade, porque
mesmo dentro da religião que todos professam, sempre haverá divergências de entendimento. Sempre haverá aqueles que vão justificar o seu entendimento para manter seu próprio conforto, vão justificar isso no próprio Evangelho. E então, quando vem uma voz, às vezes um pouco mais lúcida, aqueles que estão ali condicionados àquela rotina, àquela trilha, muitas vezes não desejam sair dessa trilha. É comum nós percebermos, às vezes, que chega uma pessoa e ela traz, às vezes, novidades, interpretações mais profundas, e nem sempre ela é aceita pelo grupo. Às vezes, as pessoas, a religião institucionalizada, né, que a gente já conversou bastante sobre isso, né, a religião em si, ela é essa ligação, né, significa estar ligado, estar religado, tanto a Deus quanto aos seus companheiros de fé. Mas, muitas vezes, o que une as pessoas são interesses materiais, ainda que sob o manto da religião. E isso ocorre muito quando a religião se institucionaliza, quando nós partimos para as igrejas de pedra, onde temos aí o sacerdócio organizado, na doutrina espírita mesmo, né, as instituições que são associações, aí elas têm as suas hierarquias, de qualquer maneira, acabam tendo, e muitas vezes essas hierarquias, elas impedem que algumas ideias sejam professadas ali no meio, porque talvez, por medo, às vezes, de que aquilo venha chamar a atenção de determinado grupo para uma postura, por exemplo, mais voltada para a caridade, ou uma preocupação de analisar melhor o que o Evangelho realmente está falando, né? Então, sempre haverá esse tipo de controvérsia enquanto os homens estiverem trazendo para dentro dos templos religiosos seus interesses pessoais, né? Então, ele fala assim, ó, que quando isso vier a acontecer com algum de nós, né, caso venha, caso sejamos nós os objetos da má vontade, né, porque às vezes somos nós que temos má vontade com aquele que chega, às vezes somos nós também, né? Quantas vezes a pessoa vem propor alguma análise e nós cortamos, né? Não, isso aí que você está falando, nós não vamos nem analisar, mas aqui ele está falando quando ocorre com a gente, né? Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, então, às vezes, tem pessoas que têm má vontade para conosco, por questões puramente pessoais mesmo, às vezes por ciúme, às vezes porque tem preconceito de onde você veio, né? Igual Jesus, por exemplo, quando ele foi pregar lá no templo, né? Na sua cidade, na sinagoga, na sua cidade natal, né? Não é? Então, eles disseram assim, mas esse aí é o filho do carpinteiro. Isso aí a gente conheceu de criança. Como que ele vem aqui pregar no templo? Então, a má vontade. Qual a má vontade? Porque conheciam a história de Jesus, conheciam seus irmãos, conheciam sua mãe, seu pai, e não podiam entender que ali, né, naquela aldeiazinha, né, Nazaré,
com 20, mais ou menos, porque Nazaré era uma aldeia bem pequenininha, né? Tipo, tinha 20 casas, assim, né? Imagina, 20 famílias. Então, todo mundo se conhecia. E aí, como que aquele que era dali, nasceu ali, podia agora vir falar que era o Messias, né? Não, aquilo estava errado, ele estava blasfemando. Então, muitas vezes também dentro da nossa família, nós vamos falar algo, e aqueles que nos viram nascer, que nos viram crescer, cresceram conosco, às vezes nossos irmãos, às vezes até debocham. Ah, mas você... Ah, não, eu conheço aí as suas... porque dentro da família as pessoas conhecem as nossas mais... né, as nossas expressões mais humanas, né? E então nos julgam, usam de má vontade. Ou às vezes é uma pessoa que veio de uma região como também falar isso de Jesus. O que de bom pode vir da Galileia, né? Porque a Galileia, ela estava fora, né? Dos muros, ali da cidade sagrada, então, que era Jerusalém. E então os galileus eles eram considerados assim, era o interior, né? Ali. Então os galileus eles eram considerados assim, os caipira, sabe? Pessoal da roça, né? Então, como que um galileu podia ser o Messias? Preconceito. E isso vai acontecendo também, pode acontecer conosco. Ah, mas essa pessoa que vem desse lugar, como que ela pode ter algo diferente para nos falar, né? Então, caso isso venha acontecer, né? Ou então eu falo assim, mas essa pessoa, ela não é letrada, quase não sabe ler direito, como que ela pode interpretar o evangelho, não é? Isso aí tem que ter um conhecimento intelectual. Tudo isso são preconceitos. Então, é a má vontade. Então, quando nós sentimos essa má vontade para conosco, que dói, pense numa coisa que dói, né? Então, é uma ocasião que nós vamos ter de provar a sinceridade da fé, né? Porquanto mal que vos façam, redundará em proveito vosso. O que isso significa? Vai nos obrigar a ser humilde, a aceitar aquilo, especialmente se às vezes você está longe de casa, né? Já aconteceu comigo, estar longe de casa e não encontrar assim espaço para expressar minha fé, sabe? Já aconteceu. Determinados locais, né, que você chega e que não consegue nem fazer uma prece. Acredita nisso? Tem. Eu já vivi isso. E dói muito. Então, é isso, né? Que acontece. E nós temos que cuidar para que nós não venhamos a ser essas pessoas. Quando chegue alguém no nosso templo, na nossa casa, que todos tenham oportunidade de poder expressar sua fé, de expor sua opinião, o que ele acha a respeito disso, daquilo, para que juntos possamos chegar a um entendimento comum, né? E não achar que nós temos toda a verdade conosco, né? Porque todos nós somos humanos e temos as nossas limitações, né? Então, tem aqueles que têm mais conhecimento, mas por mais conhecimento que tenha uma pessoa, ela deve aprender, né, como diz Jesus, né, a samaritana, aprender a pedir água, não é? Nós não podemos desconsiderar ninguém que chegue e que nós não conhecemos essa pessoa, então, por isso eu vou julgar, né? Então, isso, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Acho que deu, né? Aqui agora, amanhã, o Jonatas vai falar sobre isso aqui. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu
te ajudará, tá bom, Jonathan? Amanhã será você. Então, nós vamos pedir para Malvina fazer nossa oração, Malvina, você faz? Faço sim, Márcia, obrigado. Mestre Jesus, nesse instante te agradeço por estar aprendendo um pouco mais da sua doutrina, conversando aqui com os meus amigos de fé, a gente vai seguindo em frente, aprendendo cada dia um pouco mais, assimilando essa tua fé tão maravilhosa que deposita em nós, Mestre Jesus. Te agradeço imensamente pelo dia de hoje, por tudo que nos destes, o trabalho, as refeições e tudo que podemos fazer e receber de ti, Mestre Jesus. Te peço por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão nos hospitais, todos aqueles que estão em sofrimento, leva, Jesus, a tua fé, a tua esperança e o teu amor em todos aqueles. Te peço, Senhor, por aqueles que estão doentes nos hospitais, leva a cura, fortaleça a fé de cada um que lá está. Também derrama bênçãos aos médicos, enfermeiros e os cuidadores, aqueles que fazem a limpeza, que é tão importante em todas as firmas que têm os trabalhos, tem os menores que fazem muita diferença no trabalho junto aos outros. Mestre Jesus, te peço por todos aqueles que desencarnaram, que possas recolher a cada um, levar para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, e cada um possa ser recebido com o teu amor, com a tua luz e a tua esperança. Jesus, te agradeço por hoje, e agora e por todo sempre, que sempre nos fortaleça em todos os momentos da nossa vida, que dose a nossa alegria e também a nossa tristeza, que sejamos controlados, sempre pensando em Ti e no Teu amor por nós. Obrigada, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, nós estamos hoje retomando o estudo do livro Céu e Inferno, porque nós reservamos a segunda-feira para colocar temas transversais de vez em quando, né? E então, nós vimos sobre a mente, o psiquismo e a fé, que nós achamos que era importante, né? E na quarta-feira nós estamos falando sobre a mediunidade, do ponto de vista da sua fenomenologia orgânica e psíquica. São dois temas meio assim transversais, e os outros dias, obra básica. Mas, então, nós pegamos a segunda-feira, né? Como nós já finalizamos o estudo, nós voltamos para o Céu e Inferno. Certo? Então, nós tínhamos parado no capítulo 7º, de O Céu e o Inferno. Esse livro, nós já vimos, né? Vamos repetir, ele é um desdobramento da parte do Livro dos Espíritos sobre as penas e as consolações. Então, é ali que Allan Kardec entende que é melhor aprofundar um pouco mais sobre a vida futura, sobre as consolações que teríamos depois da morte, as penas. Então, é um livro que ele é mais específico a essa parte aí do Livro dos Espíritos, não é? Que é a parte 4ª, né, do Livro dos Espíritos, das esperanças e das consolações.
das penas e gozos terrestres, das penas e gozos futuros. Então, essa quarta parte, ela foi toda desdobrada no livro Céu e Inferno, né? Então, é isso. Então, vamos lá. As penas futuras, segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Deixa eu ver. Há tendências. Quem já ouviu esse termo, né? A carne é fraca, significando que nós não conseguimos resistir às sensações da matéria, né? Então, não, mas eu não consigo. Eu queria aprender a me comportar desse ou daquele jeito, mas eu não consigo. A carne é fraca, né? Às vezes é com relação à comida, às vezes é com relação à bebida, algum vício, seja lá qual for, né? Enfim, tendência de falar mal da vida alheia, né, tal. Não, mas eu não consigo. Isso é algo que... Então, vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer, né? E Allan Kardec também. Há tendências viciosas que são, evidentemente, próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo, e por esse motivo menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições à cólera, à preguiça e à sensualidade. Então, a pessoa, essa cólera aqui é aquela distimia, né? A pessoa com tendência à irritação. A preguiça, aquela pessoa amolecida, ela não... E a sensualidade, então, a questão do sexo, né? Então, o que nós vamos ver? Será que isso é doença? Sempre? Ou será que lá no começo não era uma doença, depois virou uma doença? Ver o que se fala aqui. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Então, o que vai acontecer? Nós temos visto isso no nosso estudo da mediunidade, fenomenologia orgânica. Nós podemos trazer, né? Trazer uma disposição à cólera, preguiça, sensualidade, trazer isso já radicado no nosso cérebro, porque isso já estava no perispírito. E por que estava no perispírito? Porque isso foi um condicionamento desenvolvido em outras vidas, né? Enfim. Então, o fato de que você tem essa predisposição orgânica não quer dizer que foi o cérebro o causador disso, mas isso já foi um efeito. Um homem não é músico porque tenha a bossa da música, ou seja, o talento, mas possui essa tendência porque o seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. Então, é aquilo, né? O quanto as dores da alma vão ressonar, né? E ressoar, né? As duas coisas no nosso corpo, no nosso organismo, né? Por isso que nós falamos, né? As doenças, elas são energias que estão lá, né? Elas descem para serem depuradas no corpo. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo
por ele talhado, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Né? Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Então, aqui nós vamos ver também a dificuldade que alguns espíritos que estão vindo de outros planetas reencarnar na Terra, planetas mais evoluídos, de outras regiões, ou às vezes até de outras esferas da Terra, onde a matéria é muito sutil, a dificuldade que eles têm de plasmar um corpo que possa dar vazão à mente, que é muito avantajada para o cérebro, que o nosso DNA aqui ainda, né, a genética mais comum e mais geral, a qual nós ainda estamos submetidos. Então, às vezes, é necessário que o espírito encarne, desencarne, para criar, para melhorar, né? Melhorar a matéria. Nós vemos que o nosso organismo é muito diferente do que o que era na época das cavernas. E do ponto de vista do tempo, quando ele é considerado, a gente colocar uma linha do tempo, nós estamos a alguns segundos só da época das cavernas, a civilização, né? A gente pega a idade da Terra, vamos colocando as várias eras da Terra, a época das cavernas, aí nós vamos vendo o tempo que nos separa do homem primitivo é pequeníssimo, né? Mas já houve uma grande evolução do corpo, do organismo. Isso é uma realidade. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. É assim, por exemplo, que ao glutão enche-se-lhe a boca de saliva diante de um prato apetitoso. O glutão é a pessoa viciada na comida. Certo é que a iguaria não podia excitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto outra pessoa permanecerá indiferente à vista do mesmo acepip. Diante do mesmo prato, uma pessoa fica indiferente, o outro fica salivando. Por quê? Porque o espírito de um está mais sensível por questões. As causas nós vamos identificar caso a caso, mas isso é um fato, isso acontece. E nós podemos treinar a nossa mente quando percebemos que o nosso espírito está muito viciado. Como que nós fazemos isso? Mudando os nossos hábitos. O hábito é o segundo homem, né? Então, nós vamos mudando o nosso comportamento. Então, é aquela mudança que vem de fora para dentro, porque o hábito e o comportamento, nós podemos ter controle sobre eles. Nós não vamos ter controle aqui. Quando você vê o prato, você sente vontade de comer. Mas você vai comer, entendeu? Sobre isso você tem controle. Ou deveria ter, né? Deveria ter o controle sobre isso. Se não tem,
vai buscar ajuda onde deva, né? Então, é isso. Tem pessoas que olham para a sensualidade, por exemplo, tanto homem quanto mulher, olham para um outro ser humano, né? E não consegue olhar para aquela pessoa como um irmão, né? Ou sentir um amor, ainda que seja um amor conjugal mesmo, mas que não seja um amor sensual e pornográfico. Mesmo que aquela pessoa desperte em você a sua conjugalidade, vamos dizer assim, as suas forças sexuais fiquem, aquela pessoa desperte algo em você, mas você tem que ter controle sobre essas forças, sobre o seu comportamento. É difícil? É, mas é algo sobre o qual nós podemos sim ter controle. É ainda por este motivo que a pessoa sensível facilmente verte lágrimas, não é? Não é, porém, a abundância, né, das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas, a não ser aquela pessoa que tem um defeito ali, né, no saco lacrimal, então ela fica sempre chorando, mas ela não está chorando, aí está escorrendo lágrima por um problema mesmo ali, né? Sob o império da sensibilidade, então aqui é percepção, né? Senso e percepção, mediunidade, gente. O organismo condiciona-se. Quer ver? Então, condiciona-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo porque se condiciona à disposição do espírito glutão. Então, ele diz aqui que no francês estava assim, c'est approprié, né? Ele se apropria, né? Então, o organismo se apropria, né, daquela disposição do espírito, mas ele fica condicionado. Então, nós estudamos na mediunidade o quanto ocorre com as nossas células, elas passam a ter uma memória de alguma coisa, né? Então, elas passam a se condicionar a algum padrão de comportamento. Então, aí vai a célula. Então, a pessoa começa, vamos dizer assim, a ter uma certa tristeza e ela vai cultivando aquilo e trazendo esses padrões da alma, porque o que mais nós temos na nossa alma são padrões, né, de tristeza, de depressão, de tudo isso. Então, nós começamos a ter um condicionamento nas nossas células, e aí toda vez que ocorre uma situação, a própria célula vai lá e busca esse padrão, porque ela já está condicionada, né? E aí é mais difícil, cada vez é mais difícil. Às vezes precisa de remédio para quebrar esse condicionamento. O organismo condiciona-se à disposição normal do espírito, do mesmo modo porque se condiciona à disposição do espírito glutão. Chega um momento que é o próprio corpo que começa a exigir aquele tipo de coisa. Então, aí fica mais difícil o vício, né? Mais difícil. Tem que modificar padrão de comportamento, modificar hábito. Não ter determinada coisa à disposição, não é? Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso,
do que resulta não ser um homem colérico por bilioso, mas bilioso por colérico. O que é bilioso, né? Bilioso é quando o fígado, né, ali começa a produzir aquela bilis e a gente fala, então a pessoa ficou irritada porque caiu no organismo determinadas substâncias. Mas aquela substância já caiu no organismo. Por quê? Porque houve um padrão que veio do espírito, ou que veio pela mediunidade pura e simplesmente porque era uma aprovação para a pessoa, ou que veio porque o organismo já estava condicionado a puxar aquele padrão. Né? Então, vem aquela irritação e a pessoa, então, não consegue mais se controlar e se torna uma pessoa colérica. De tal maneira ele fica viciado na cólera que a pessoa começa a buscar motivo para se encolerizar. Então, são aqueles tiranos domésticos, pessoa que fora de casa ele mantém um comportamento. Porque, por exemplo, se ele for ter uma crise de nervo no trabalho, o chefe dele vai botar no lugar dele, vai demitir, né? Mas em casa, se ele é o chefe da casa, ele se impõe, né? Ele percebe que ele consegue se impor pela força, pelo controle financeiro que ele tem, às vezes, sobre uma pessoa, sobre outra, né? Então, é isso. Aí ele vai... existe um prazer que decorre também desses padrões. Por incrível que pareça, a pessoa vai sentindo prazer em ter crises. E ela vai, de tal maneira, se condicionando, e se ela desencarna nesse padrão de condicionamento, ela vai levar isso para a próxima encarnação, com certeza. E vai ser mais difícil ainda. E assim, sucessivamente, até que ela comece. Que ela encontre, então, né? Que ela encontre o sofrimento pela frente, como meio poderoso de mudança de comportamento. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia relativo ao seu caráter, ao passo que ativo e enérgico dará ao sangue, como aos nervos, qualidades perfeitamente opostas. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobrevirem a violentas comoções morais. Então, isso reforça mais ainda a fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade, considerando que o corpo é um veículo mediúnico. Né? Então, por isso é tão importante estudarmos as obras básicas, para que nós venhamos a ver essa relação que existe nesse conhecimento, né? A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Nós vamos aprendendo pela ciência espírita que as hemácias, a circulação sanguínea, são a nossa a conexão mais fina do corpo com o perispírito e com o espírito. Por isso que o sangue, ele vai falar muito em sangue, porque é ali nas hemácias, por ali que vem, que é feita essa nossa conexão. Né? Então, nosso sistema circulatório, né? O sangue, ele circula por todo o nosso organismo, ele faz uma varredura no nosso organismo. E ele, então, vai pegando as informações e transmitindo de um órgão para outro.
Por isso que uma gotinha de sangue é suficiente para nós fazermos identificarmos inúmeras doenças de vários órgãos. Tira sangue daqui, e aí aparece problema no fígado, problema não sei aonde, porque o sangue circula, leva as informações, né? Não é assim? Não precisa tirar o sangue todinho da pessoa para ver as doenças que ela tem, né? Só um tantinho. Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Certo? E nós dizemos em parte, porque há casos em que o físico influi, evidentemente, sobre o moral, tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como seja a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira, etc. Então, evidentemente que um espírito, por exemplo, acometido de uma febre que vai impactar no cérebro, isso vai impedir que o espírito consiga se expressar como se estivesse tudo bem, né? Tudo normal. Um defeito físico, problema nas pernas, já não vai conseguir andar, né? Então, isso, mas nós sabemos também que mesmo tudo isso que nos acontece, não nos acontece por acaso. Mas, evidentemente, que nesses casos, você pode sim, as sensações, né, decorrentes de vários hormônios do corpo, eles vão interferir, sim, no seu comportamento também, porque fica aquele ciclo, né? Virtuoso ou vicioso. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico. O Chico Xavier, que é a alma mais nobre, né? No entanto, ele mesmo fala do sofrimento, das angústias que ele passava, e que uma vez ele estava tão mal, teve uma doença, e aquela doença o deixou muito abatido, o moral dele. Então, ele descreve isso como realmente uma situação de sofrimento moral, né? De uma doença, de sofrimento psíquico. Chico Xavier estava passando, imagina nós. E então, o Emmanuel mandou ele colocar uma frase, né? E isto também passa para ele colocar, olhar mais à frente, né? Ter fé no futuro, que aquilo ia passar, que o nosso organismo ele tem uma tendência à cura, mas pode acontecer sim, porque nós estamos também num planeta em que pode ser a alma mais evoluída. Ao encarnar na Terra, existem algumas leis que nós estamos submetidos a ela. E então, como nós vimos hoje, né, no Evangelho, há pessoas que têm má vontade para conosco, às vezes em coisas que para nós são muito importantes, às vezes a religião, né? Às vezes enfim, coisas que nos fazem sofrer moralmente. A incompreensão, né? Desejar ser compreendido é uma lei da Terra. Toda pessoa que encarna, ela tem essa predisposição. Ela deseja ser compreendida, ela precisa sentir afeto, né? Nós temos uma sede de afeto. E muitas vezes nós ficamos à míngua de afeto, ficamos à míngua de compreensão. E por um período podemos sim, nosso organismo pode sentir isso.
Mas o que nós temos que fazer, né? Reagir a isso, procurar pessoas que nos compreendam, pessoas que possam nos dar afeto, né? Se não pode ter aqui, se não tem ninguém, vamos procurar um cachorrinho, um gatinho, né? Uai, vamos permitir que a energia amorosa cicle. E aí, quantas pessoas que falam, né? Já vi, que foram curados da depressão, ou pelo menos não curados, mas foram profundamente auxiliados depois que adotaram algum animalzinho. Aquela companhia, aquela, né? Aquilo permitiu que ele pudesse transferir afeto e receber afeto. Então, a moral do espírito pode, nesses casos, ser afetada em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. Então, por mais que você esteja sofrendo, por mais que esteja doendo, se você usa isso para cometer um erro, para ferir alguém, então aí você não vai ter perdão. Não, mas eu estava nervoso naquela hora e eu falei. Não. Você poderia, sim, ter controlado a sua... Ficou irritada, veio aquilo, né, até aqui, mas você conseguiu controlar. Quando não controla, não podemos botar a culpa, né? A carne só é fraca porque o espírito é fraco, ou que inverte a questão, deixando àquele, né, ao espírito, a responsabilidade de todos os seus atos. Então, um espírito fraco, ele vai enfraquecendo o corpo. Toda pessoa, toda criança, né? Então, ela nasce ali, é um papel em branco, mas se ela já traz alguns vícios morais de outras vidas, vício da comida, vício da bebida, vício... E ela, então, a partir do momento que ela passa a ter mais liberdade, tem o primeiro momento em que ela vai conscientemente buscar, né, compensar as suas frustrações, né, seu próprio orgulho ferido, naquilo que é o seu ponto fraco. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime a obra material o cunho de seu gênio. Mas é evidente que o próprio artista também ele vai desenvolver técnicas, não é? Liberto dos instintos da bestialidade, né? Depois que nós saímos dessa fase, o espírito elabora um corpo que não é mais um tirano de sua aspiração. Ou seja, conforme nós vamos saindo da animalidade, nosso corpo também vai se modificando para melhor. Então, para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver e não mais vive para comer. Às vezes a pessoa percebe, por exemplo, que determinados alimentos o organismo dela não suporta mais. Tem pessoas, por exemplo, que não ingerem carne, não é por nada, é porque o organismo delas não tolera mais aquilo. Ou não consegue comer mais tanto quanto comia antes. Não é? Por quê? Porque vai ficando mais sutil o corpo. E nós podemos, sim, modificar padrões de comportamento
E para isso temos que ter uma vontade firme, ter consciência das nossas responsabilidades, né? Saber até onde nós podemos ir e não ir além. Ambientes, sabemos que determinados ambientes vão baixar o nosso padrão psíquico, vão baixar a nossa energia moral. Então, a gente não vai frequentar esse ambiente, né? Porque nós não vamos dar conta, então nós não vamos. É isso. Então, é isso. A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Então, quanto mais esclarecido, mais responsabilidade. Não vamos cobrar uma responsabilidade de um selvagem igual nós cobramos de um civilizado. Né? Por exemplo, a minha mãe, né, ela falava que no tempo que ela era criança, os pais ensinavam os filhos a fumarem. Eles moravam na roça e a fumaça espantaria os mosquitos. E aí eles ficavam viciados em cigarro. Eles não sabiam o mal que causava. Então, muito provavelmente, essas pessoas, a responsabilidade delas assim, muito menor do que a responsabilidade hoje de uma pessoa que entra no vício. A pessoa vai lá, vê um maço de cigarro, está lá escrito o mal que aquilo causa, né? E assim outras coisas. Se nós temos inteligência para saber que tal e tal alimento gera tal e tal doença, por que nós vamos continuar fazendo daquele jeito? Não é? É porque é uma teimosia, uma rebeldia. Não é isso? Nós sabemos que fritura faz mal. Ah, mas é bom, mas é gostoso. Vai responder por isso, né? Esta lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, todo esforço para modificá-lo se nulifica ante as disposições morais do espírito, opondo-se-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica, neutraliza a ação do remédio. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Então, por isso que muitas vezes tem que fazer um trabalho psicológico, terapêutico, do psiquismo, né? Para que a pessoa possa modificar algum padrão de comportamento, que esse padrão é que está trazendo doença. Daí, se puderdes, coragem ao poltrão, e vereis para logo cessados os efeitos fisiológicos do medo. Isso prova ainda uma vez a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Então, isso é um texto, né? Da Revista Espírita, março de 1869. Então, na próxima segunda-feira, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Deu para entender que a carne não é fraca sozinha? Eita. Sem querer, eu marquei tudo aqui. Deu para entender, gente, que a carne não é sozinha fraca? Acho que deu, né?
Deus sim, né, Márcia? Que a carne é fraca junto com o espírito, não é ela sozinha. É isso mesmo. Então é isso, meus queridos. Nós vamos encerrando nossa gravação por aqui.